Olá, outra semana, outra oportunidade que nós temos de aprendermos mais acerca das coisas do nosso Senhor. Eu te convido a que você fique uns minutos mais comigo. Eu gostaria muito de compartilhar com você um texto da palavra do nosso Senhor que está em Lucas, capítulo de número 18, versículo de número 9, uma parábola de Jesus que nos diz: Propôs também essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. Existem aos montes homens ou mulheres arrogantes por conta da religião. Difícil coisa é pensar na associação dessas duas coisas. Supostamente, uma pessoa religiosa deveria ficar mais humilde, mas num caso reverso muito surreal, existem muitas pessoas que, ao se verem religiosas, se tornam arrogantes porque se creem melhores do que os outros, tal qual na parábola que nos propôs Jesus. A Bíblia nos diz sobre Jesus Cristo ensinando a gente, as pessoas e a nós mesmos, acerca da humildade. Jesus Cristo começa com esta parábola acerca de dois homens que subiram ao templo para orar. Lá foram os dois. O primeiro deles era um fariseu. O fariseu era um homem típico religioso de sua época. Era um homem que tinha supostamente um conhecimento bíblico maior do que os outros. Era um homem que tinha um patamar teológico muito superior aos outros de sua época. Era um homem que publicamente era tido seguro como um homem mais religioso que os outros. E este subiu para orar e publicamente começou a orar dizendo: Obrigado, Senhor, porque eu não sou como os outros. E dizia na sua arrogância: eu dou o dízimo, eu venho ao templo, eu faço o meu jejum, eu sigo as orientações religiosas. Era de fato um homem que publicamente se mostrava mais religioso que os outros. E ainda dizia mais: Obrigado, Senhor, porque eu não sou igual esse aqui, este pecador. Arrogante ele era. E era um religioso arrogante. Triste constatar que isso é mais comum do que pensamos. Quantos fariseus como esse não existem na Igreja de Cristo hoje, que se julgam melhores do que os outros, maiores do que os outros, por conta da sua suposta vida religiosa. Do outro lado estava o publicano, um homem com pouco conhecimento bíblico, é provável, com um patamar teológico muito pequeno, era um coletor de impostos, era um traidor da sua pátria, era alguém como um funcionário público que provavelmente, como Zaqueu, roubava das outras pessoas. E quando ele se achegou no templo para orar na parábola de Jesus, se diz que ele nem ousava olhar para o céu e dizia: Senhor, sê propício a mim, que sou pecador, cheio de humildade no seu coração. A pergunta de Jesus depois foi: quem voltou justificado para casa? O arrogante religioso ou aquele que humildemente se arrependeu e reconheceu ser um homem pecador e que necessitava da graça de Deus? Era certo que o que voltou justificado foi o outro, cheio de humildade no coração. Essa é uma marca da vida daquele que se aproxima de Jesus. Quanto mais você se aproxima de Jesus, mais humilde você se torna. Sou pecador, necessito da graça do nosso Senhor. Era esse. Quantas vezes nós nos deparamos com um outro caso? O arrogante religioso, que se julga maior do que o outro, que se julga melhor do que o outro, por ser religioso, e faz uma surreal junção de arrogância e religião. Que aprendamos com esse texto a sermos humildes, tal qual o nosso Senhor Jesus. Que assim seja, no nome dele, no nome de Cristo. Amém.